Bem-vindos a Matosinhos à Volta da Mesa. Connosco hoje temos Pedro Duarte, que nos vem falar sobre a importância da formação dos adultos, ou melhor dizendo, da formação básica, de aprender a ler e a escrever dos adultos, que ainda há muitos que não sabem ler e escrever. Sim. E que têm uma grande dificuldade, ou seja, não foi dado no momento certo essa educação que hoje parece-nos básica e que, infelizmente, não é de todos. Ainda não é conhecida. Permite-me recordar um aspecto, esta ideia do momento certo, que eu acho que qualquer pessoa, quando está envolvida e quer aprender, esse é o momento certo para aprender. Não é? Nós muitas vezes associamos a existência de momentos ideais para a aprendizagem e a psicologia do desenvolvimento vem-nos indicar que há momentos de maior predisposição, mas o momento certo é o momento em que nós queremos aprender. Não é? E provavelmente, por exemplo, na cozinha eu aprendi num tempo, se calhar as pessoas de uma geração anterior aprenderam mais cedo a cozinhar do que eu. Vem demonstrar exatamente, por exemplo, as universidades séniores que aparecem numa altura em que as pessoas já têm 70 anos e vão aprender. E estão envolvidas. Eu projeto Mais Literacia aqui de Matosinhos assim o evidencia que, havendo vontade, havendo envolvimento, esse é o momento certo para a pessoa aprender. De resto, sim, nós temos uma realidade em Portugal que é o analfabetismo, ou a dificuldade de utilizar a leitura e a escrita de forma funcional e que é uma realidade invisível. Não é? A maior parte das pessoas é funcional de forma diária no seu cotidiano e pode não saber ler ou escrever, ou pode fazê-lo com dificuldades. Não é? E depois também temos outros conceitos mais abrangentes, associados a outro tipo de literacias, que nós agora tomamos como importantes, nomeadamente a literacia científica, para percebermos se conseguimos, através da realidade, ter uma análise, uma discussão mais focalizada e sustentada no conhecimento científico, ou uma análise de senso comum. Né? Portanto, este tipo de literacias, que vai agora da literacia digital, literacia científica, a literacia matemática e a literacia mais clássica de leitura e da escrita, é fundamental. Há um provérbio latino que diz: ler e não perceber é a mesma coisa que não ler. Exatamente. Concordo em absoluto, não é? Portanto, nós no âmbito da leitura do português, por exemplo, ou da didática do português, nós até podemos ter dois conceitos diferentes, que é a leitura, que é quando nós lemos, interpretamos e conseguimos perceber o que lemos, ou a codificação. Não é? A codificação é a pessoa ter umas palavras, ou um texto, conseguir transpor para o oral aquilo que está escrito, mas depois não se apropriar do texto, não ter uma relação de conhecimento com esse texto. E isso nós também temos. E às vezes até pessoas com formação têm também alguma dificuldade de utilizar o texto, a leitura, como uma forma de interpretação e de autoconsciencialização, por exemplo. Sim. Mas a propósito daquilo que nós estamos a conversar hoje, relativamente a algumas dificuldades na população adulta da leitura e da escrita, sim, é uma realidade invisível. Matosinhos está a fazer um trabalho muito interessante. Existem outros trabalhos a nível nacional mais esporádicos, mas também com valor. E importa-nos a nós refletir que é uma realidade que existe. Onde é que ela está focada? Onde é que as pessoas podem encontrar onde é que elas podem procurar esse... À partida, os centros Qualifica, que são os centros que neste momento estão com maior responsabilidade na educação e formação de adultos, serão o local ideal para desenvolver esse trabalho, embora muitas vezes não exista ou exista de uma forma muito formal. Existem também projetos, por exemplo, de voluntariado. O Porto tem um projeto de voluntariado associado à educação, à alfabetização mais sistemática, e aqui em Matosinhos, a ADEIMA também tem um trabalho muito interessante. Foi lá que eu iniciei as questões da educação e formação de adultos, mais focada para a população adulta, dos 18 aos 80, até já tiveram aqui um programa exatamente sobre esse projeto e provavelmente será a organização intermediária por excelência para falar com eles. Sim. Nós vamos avançar com a receita enquanto falamos e temos aqui, vamos fazer um fusilli usando brócolos cozidos e vamos fazer um molho que depois vai acompanhar com este fusilli, que não é um pesto, porque o pesto obrigatoriamente deve levar pinhões, queijo, azeite, e por isso isto não é um pesto, mas é um molho a partir de amêndoas, porque é mais económico, não é? Leva no mesmo um manjericão, leva azeite, mas depois o resultado final é fantástico e é uma refeição equilibrada, porque nós vemos reduzir cada vez mais a proteína animal
e para passarmos a ter uma alimentação saudável, não só para nós, mas também saudável para o planeta. E isto passa exatamente por aquilo que nós estamos a falar, que muitas vezes as pessoas não entendem esta coisa de que é a redução da proteína animal, porque é que temos agora, de repente, a gente fala do ecossistema, fala da ecologia, fala de sistemas que de repente dizem, isso agora é moda, não é? E muitas vezes não entendem estas causas todas. E estas causas são importantes, não é por nós, é por nós, mas de facto um problema gravíssimo que nós estamos a passar. Estas mudanças climatéricas estão aí e nós assistimos a elas todos os dias, e as gerações futuras vão sofrer muito com isso, e por isso nós temos que intervir, e quanto mais depressa intervirmos, melhor, e já devíamos ter intervido há muitos anos atrás. Por isso vamos começar aqui a nossa receita, depois no final as pessoas têm as receitas disponíveis, por isso eu não perco assim muito tempo aqui a dar detalhes, porque isto volta-se para trás, para a frente, as pessoas conseguem acompanhar perfeitamente. Esse aspecto que estava a referir, de nós tomarmos consciência das necessidades ambientais, do compromisso ecológico, é também uma forma de literacia, não é? Nós tomarmos consciência e termos as competências de interpretar as alterações climáticas, ou não só as alterações climáticas, mas a forma como os diferentes ecossistemas se relacionam e como nós nos implicamos nesses ecossistemas, são formas de interpretar a realidade, de ler a realidade, e, portanto, também é uma forma de literacia que é fundamental para as crianças e para os jovens, mas também para os adultos, e muitas vezes nós temos menos formas de ter uma aprendizagem sistemática e consolidada sobre esses temas, que são temas emergentes, mas são temas muito relevantes. Até da forma como nos relacionamos com os outros, exatamente, não é? E como fazemos escolhas alimentares, por exemplo, ou escolhas de vestuário, ou escolhas dos produtos que usamos, tecnológicos, etc., requer uma consciência profunda sobre a forma como o mundo se relaciona, como as partes do mundo se interagem uma com a outra, e como é que nós podemos contribuir positivamente ou negativamente para essa dimensão. Todas essas questões são questões que são levantadas na formação de adultos. Aí já é uma discussão diferente, não é? Porque se do ponto de vista do posicionamento conceptual a educação de adultos deverá ter um papel fundamental nesse domínio, se ela efetivamente é desenvolvida, eu tenho já mais algumas dúvidas, não é? Nós estamos a ter uma tendência, que não é só portuguesa, é uma tendência internacional, de subalternizar a educação, de adultos ou não, àquilo que são as necessidades predominantemente laborais. Por exemplo, muita da formação de adultos em Portugal é organizada pelo IFT, portanto, na lógica de formação, de qualificação, etc. E, portanto, estes temas, que são temas fundamentais para o exercício cívico, para a cidadania, etc., nem sempre têm o destaque que poderiam ter na educação em sentido lato ou na educação de adultos em sentido mais estrito. Eu digo isto porque dei formação no IFT e das coisas que eu mais gostava era mesmo dando a formação que era pedida, era provocar discussão nas aulas sobre assuntos variados, sobre imigração, sobre política, que é uma coisa que não se discute religião, política. Bom, então vamos discutir o quê, não é? Obviamente. Nós temos que respeitar todas as pessoas, mas isso é fundamental que as pessoas saibam discutir o seu ponto de vista, dialogar, o diálogo, o respeito pelos outros, mas tenham a noção que de facto tem que ter a sua opinião, mas a sua opinião tem que ter uma base sólida para que os outros também a respeitem, senão também não vão respeitar se não tiver uma base sólida. Isso também depende da forma como as pessoas conseguem desenvolver conhecimentos e competências que permitem, ou não, a cada um de nós ter esse posicionamento, que é eu vou respeitar ou vou posicionar-me em relação a esta afirmação, a esta opinião, porque tenho aqui um alicerce científico, cultural ou artístico que faz sentido nós nos movimentarmos. E a educação de adultos, dizia há pouco, tem esta profunda implicação no diálogo com o outro, não é? Não existe educação se não for através do diálogo entre pessoas, não é? Se não for uma relação humana, não é? Tudo o resto será mais próximo da instrução do que propriamente da educação.
E às vezes nós, educadores... Às vezes formamos, mas não damos educação. Exatamente, nós esquecemos desta dimensão educativa dos processos educativos, faço a redundância, que implica também algum desconforto, às vezes, não é? Porque... Claro, quando se gera discussão, gera-se desconforto. Exatamente, não é? O estar disponível para ouvir a perspectiva que é diferente da minha implica aqui uma abertura ao diálogo, até um compromisso do ponto de vista democrático e ético, que é difícil e que também se aprende. Não, e que eu acho que é importante. E de facto, quando estava a falar que muitas vezes os currículos da formação para adultos está muito baseado na área da formação mais profissional, da qualificação. Ela às vezes também tem que se desviar um bocadinho daí, porque uma pessoa que está na área, por exemplo, da hotelaria, ela tem que saber um bocadinho também da história da sua cidade. Claro. Seja, um porteiro tem que saber onde é que está, o que é que acontece à sua volta, tem que saber o que acontece na cultura da sua cidade, os programas que existem. Não basta só saber levar as mãos ou até línguas. A gestão, não é? Mais no sentido... E saber línguas, não é? Claro. Isso só não chega. Esta lógica de educação patrimonial, por exemplo, ou da valorização do património material e imaterial de uma dada comunidade, é fundamental. Há um autor que eu gosto muito, que não é da educação de adultos, é da educação no seu todo, que é o Reboul, que é francês, que ele diz-nos que nós devemos pensar a educação também com este compromisso ético de preservação cultural. Portanto, a educação como uma forma de legitimar o património de uma dada comunidade e de o preservar, não só de o transmitir no sentido mais clássico das pessoas, das gerações futuras saberem, mas ter este compromisso com a preservação da cultura e do património, que às vezes é o património imaterial, portanto são as histórias, são as lendas, são as receitas que nós temos numa dada comunidade. Exatamente. E outras vezes é o património material, não é? Também é importante ter este conhecimento, que é mais do que conseguir identificar determinado património, é ter um compromisso com aquele património, com aquilo que ele representa, com o que foi no seu contexto histórico e o que é agora na realidade contemporânea e o que poderá vir a ser. Aliás, em contextos muito daquilo que as famílias são exatamente isso, são o passado que é transmitido através do conhecimento oral das histórias de família, não é? E que hoje às vezes se vai perdendo porque as pessoas não falam umas com as outras, não é? Há uma tendência na educação, no seu todo, seja a educação de adultos, seja de jovens e ainda com menos expressão nas crianças também, que é de olharmos para os processos educativos, não nesta dimensão... Isto há um robô de cozinha que faz isto fantástico, mas um almofariz e um pilão é uma coisa que se usa desde sempre, não sei há milhares de anos. Também admito que não sei o entendimento histórico. Não sei, mas que é fabuloso e exercita os músculos e eu acho imensa graça. Pronto. Estava a dizer que esta dimensão familiar que discutiu, ou comunitária, como estávamos a falar há pouco, vai-se perdendo para, de alguma forma, transformar a educação naquilo que poderemos chamar um bem público ou uma interação pública para um processo individual. Por exemplo, eu acho que a forma mais evidente que nós temos de ver atualmente, em particular na educação de adultos, é os MOOC, né? o Mass Online Courses, que são cursos em que podem ter 300, 400 estudantes, adultos, com um professor, mas que não há interação. Portanto, basicamente é a gravação das aulas e depois são respostas que os estudantes vão dando, mas que depois ninguém se conhece a ninguém, né? E, portanto, nós fazemos isso como um processo individual. E tem interesse enquanto aprendizagem individual, obviamente, que tem relevância. Ou seja, os alunos estão a mandar uma pergunta? Não, normalmente tem isso que acontece. Portanto, é gravada uma aula, por exemplo, em contexto mais normal, eu nem gosto muito dessa palavra normal, mas passa a mensagem, e depois essa aula é disponibilizada online. Pouco. Essa aula é disponibilizada online para nós que nos inscrevermos, irmos ver a aula. E nós só vemos a aula. Não temos praticamente interação com o professor, nem com os outros colegas. É um pouco como o Vitorino Nemésio nos anos 60.
Sim, a lógica da telescola. Embora aí havia, às vezes, formas de certificação que tinha necessidade de algum contacto. Mas sim, era uma lógica muito... No seu tempo, mas havia uns programas na televisão, que era o Vitinho Mésio, que falava para a Câmara e nós ouvíamos, eu ouvia, mas também... E o Pedro Homem de Melo, o António Pedro, exatamente, e o Virgílio... o David Mourão Ferreira, falavam exatamente, nós ouvíamos, eram grandes lições. E cada um podia aprender, envolver-se ou não, de forma individual. Isso agora tem grande expressão, por exemplo, em instituições de ensino superior, alguma até de formação profissional, em que as pessoas depois não conhecem os seus colegas, não conhecem os professores, e normalmente é um discurso unidirecional, exatamente esse que estava a dizer, que a telescola, de alguma forma, foi um exemplo em Portugal também, com grande interesse, até nós vimos no tempo da pandemia a importância que isso teve. Agora, isso traduz-se em pensar a educação como um bem específico para o aluno e como um processo que é exclusivamente entre o professor, ou o formador, ou o educador que fala e o estudante que ouve, né? Uma lógica unidirecional. Isso reduz esta dimensão que há pouco discutimos, da familiaridade, do coletivo, da interação e do diálogo e, no meu entender, reduz também o potencial pedagógico e educativo que está subjacente. Não dá direito à discussão, não dá direito à questão. Não há direito à discussão, não há direito à problematização, né, que é fundamental nos processos educativos, e não há direito àquilo que podemos chamar socialização, socialidade, entre educandos e educadores. E isso, no meu entender, é um eixo fundamental para qualquer processo educativo, em particular a educação e formação de adultos, que é o reconhecer a dimensão humana dos processos formativos, né? Que ultrapassam aqueles interesses mais individuais ou, como há pouco dizíamos, os interesses meramente da formação profissional, que ela é necessária e fundamental. Parece-me importante não reduzir a isso. Vamos colocar aqui o pesto. Pode falar, que eu estava a ouvir. Não, estava... Ficou espantado com o pesto. Estava, da forma como ficou reduzido. Exatamente. Né? Sem uso de tecnologias, não é? Isso é outro aspecto que me parece importante destacar quando pensamos na educação. Uma vez mais, em sentido abstrato, ou educação e formação de adultos em sentido estrito, que é o reconhecer que nós utilizamos geralmente as tecnologias ultrapassam muitas vezes até aquilo que nós atribuímos como tecnologia, não é? O martelo, às vezes nós nem pensamos que estamos a usar um martelo e é uma tecnologia. Mas creio que a educação, podendo fazer uso dessas tecnologias, não tem que ficar limitada a ela, né? E os processos educativos essencialmente precisam de pessoas, né? Isso eu aprendi quando estava aqui a trabalhar no Mais Literacia, que é a centralidade de entender a educação como um processo de humanização, de nos tornarmos, educador e educandos, mais humanos nestes processos de interação com o outro e de interação com a cultura que de alguma forma estamos a discutir, a debater, a co-construir naqueles momentos formativos, e isto pressupõe, acima de tudo, uma abertura para o outro e para o diálogo, né? A educação, seja ela de crianças, seja de educação e formação de adultos, tem que ter esta abertura e este reconhecimento que os processos formativos são estritamente processos de interação humana, com a cultura, mas, acima de tudo, de interação com o outro. E isto pressupõe, mais do que a mediação tecnológica, a criação de laços, a criação de momentos em comum. E onde é que entra a leitura aí? A leitura é uma forma de nós estarmos com o mundo. Nós muitas vezes pensamos a educação, pegando até no conceito mais clássico da alfabetização, como uma forma exclusiva de interpretar textos e de conseguir ler placas, etc. Que é uma leitura funcional. E é necessária e nós necessitamos dela para o nosso cotidiano. Mas, acima de tudo, a leitura é uma predisposição para estar no mundo. Nós, quando lemos, nós temos a capacidade de nos implicar naquilo que outra pessoa escreveu e temos, através disso, a possibilidade de refletir sobre a nossa própria essência também. E isto é que é o grande valor da leitura.
Mas a leitura implica outra coisa que eu acho que é muito interessante, que é discutir depois sobre o tema lido. Voltámos à ideia daquele diálogo que eu dizia há pouco, né? Esta ideia de pensarmos a educação essencialmente como um processo dialógico com o outro, de reflexão em conjunto, de co-construção de posicionamentos, de ideias, de práticas sociais e humanas. Que é uma coisa que eu sempre, quando dava formação, e eu sempre dei formação na área de cozinha, não é? Que é o que eu sei. Eu amo mais bolos, não é? Mas sempre achei muito interessante dar textos de outras áreas, de outras coisas que não tivessem nada a ver com o assunto, para depois ser discutido nas aulas. Para que houvesse uma discussão sobre o tema às vezes até fraturantes, para que as pessoas entendessem que até para chegar a uma receita há muitas formas de chegar nela. Ou seja, esta receita nem sei como é que está escrita, como é que eu a escrevi. Eu sei que os pratos não eram estes, porque normalmente eu uso estes peixinhos para pôr peixe, não uso para pôr uma massa ou um prato vegetariano, mas eu estava aqui mais à mão porque eu esqueci-me de fazer mise en place. Comecei na conversa e esqueci-me. Mas o seu projeto, eu gostei imenso de falar consigo. Também foi um gosto falar consigo. Comecei o programa dizendo, antes de começarmos a falar, dizendo que estava, quando falar Pedro Duarte, quando comecei a ler o trabalho, pensava que vinha assim um sénior, uma pessoa assim mas de facto o Pedro Duarte é uma alma velha, é daquilo que nós chamamos de uma alma velha, uma pessoa que fala bem, fala muito, mas não é falar muito por ser tagarela, fala muito porque fala bem. E foi um prazer enorme falar consigo. Foi um gosto também estar consigo. Espero que continue esse seu trabalho e, sobretudo, essa vontade de conhecer, porque nós abrimos aos outros e estamos abertos aos outros, conhecemos cada vez mais. Muito obrigado. Foi um gosto estar consigo. O prazer foi todo meu e nós, até à próxima, se Deus quiser.